Olá! Muito se fala da criança ferida em nós e que precisamos resgatá-la e curá-la. Muitas vezes isso soa estranho e temos muitas confusões em relação a essa questão. O que é exatamente a criança ferida? Todos nós temos uma criança ferida? Como ela foi criada? Só tenho a criança ferida e a parte alegre, brincalhona, não tenho? Muitas são as dúvidas. Então, vamos começar a entender tudo isso. A criança interior é um aspecto da nossa consciência, que traz em si uma série de conceitos, crenças e um imaginário próprio. É um aspecto do nosso ser que traz tanto o nosso potencial criativo, a pureza, a espontaneidade, quanto uma criança ferida. Essa criança ferida vai surgindo nesta vida ao longo da primeira infância, a partir de situações do nosso dia a dia que trazem frustrações e também dos recursos que a maioria dos pais usam para educar os filhos, que vão desde xingamentos, humilhações que desqualificam a criança, até atos de violência física. Além disso, a criança é muito sensível ao sentimento de rejeição e abandono, real ou imaginário, pois muitas situações são sentidas pela criança como um abandono, mas de fato foi uma circunstância e não um abandono real. Por exemplo, a criança necessitou ser hospitalizada e ficou separada dos pais, ou esqueceram, se atrasaram para buscá-la na escola. Tais circunstâncias levam a criança a sentir-se desamparada, desprotegida e impotente. Tudo isso vai criando feridas emocionais, que podem ser mais leves ou mais profundas, a depender de como essas e outras experiências foram vivenciadas pela criança. Esta criança que fomos, tanto com a sua parte saudável e plena, quanto a magoada com suas dores e feridas, está em todos nós e pode permanecer toda a nossa vida, interferindo na maneira como nos relacionamos conosco, com os outros e com a própria vida. Essa criança ferida traz muitas crenças, algumas mais conscientes, mas a grande maioria inconscientes. Estas crenças potencializam a criação de situações na nossa vida adulta que irão provocar a mesma dor sentida pela criança. Por exemplo, vamos dizer que meu pai e minha mãe se separaram quando eu era pequena e depois disso eu pouco vi meu pai. Isso foi uma dor imensa para a minha criança e a partir do que eu vivi, desenvolvi uma série de crenças. Por exemplo, de que eu era a culpada pela separação dos meus pais ou por meu pai ter me abandonado. Também posso ter passado a acreditar que os homens não são confiáveis, que o amor é perigoso, entre muitas outras crenças que posso ter desenvolvido. Mas estas crenças não estão conscientes para mim. Porém, meus relacionamentos amorosos nunca dão certo. E eu não sei por que os homens sempre acabam me abandonando. Eu não consigo associar esta situação que eu vivo hoje à dor da minha criança e as minhas crenças. Esta é uma queixa muito frequente nas pessoas que buscam o meu trabalho. Na maioria das vezes, precisamos de ajuda para vermos esses pontos cegos, para que possamos estabelecer
uma relação de causa e efeito, e para que estas partes imaturas possam crescer. Quando adultos, lidamos com a nossa criança da mesma forma que os adultos da nossa infância lidaram, desqualificando-a, não ouvindo-a, reafirmando crenças limitantes, retirando nosso amor e muitas vezes ignorando-a em nossas vidas, pois acreditamos que assim não sentiremos mais dor. Mas isso não é verdade, muito pelo contrário. Como diz uma frase que gosto muito, sentimentos enterrados vivos nunca morrem. Nossa criança ferida está ali, mesmo que no nosso inconsciente mais profundo. Ela faz parte de nós e se manifesta em situações e em áreas da nossa vida que não fluem, onde criamos sofrimento, escassez, infelicidade. Tudo que a nossa criança ferida necessita é que sejamos um pai e mãe amorosos, capazes de acolher, mostrar a verdade para a nossa criança, ajudando-a a ressignificar a sua história. Liberarmos a criança livre, amorosa, criativa, capaz de sentir todos os sentimentos. Com essa criança plena presente em nós, certamente nossas vidas serão mais alegres, felizes e abundantes.